Dando sequência na resolução das questões, o número 4 pede para a gente criar uma estrutura chamada retângulo, e essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Também fala que cada ponto é definido por uma estrutura ponto, a qual contém as posições x e y. Então, pede para a gente fazer um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e exiba a área, o comprimento da diagonal e o perímetro desse retângulo. Então, aqui, eu comecei aqui incluindo duas bibliotecas, a Estudante.h, para funções de entrada e saída, como o scanf e o print. Essa match aqui .h é para funções como nós vamos utilizar ao decorrer do programa, mas é SQRT, que ela vai ser utilizada para calcular a raiz quadrada. Então, dando sequência aqui, definindo a estrutura do ponto, aqui eu declarei, como o exercício pede, né, uma estrutura chamada ponto, que ela vai conter duas variáveis, x e y, representando as coordenadas de um plano cartesiano. Em sequência aqui, a definição da estrutura do retângulo, que contém os pontos superior esquerdo e inferior direito, que vai representar os pontos superior esquerdo e inferior direito do retângulo, desculpa. E aqui então as funções para os cálculos, né? Então aqui a gente tem essa função aqui para calcular a área. Então a área aqui ela recebe um retângulo como argumento e vai retornar aqui a área. Então, ela vai calcular a largura subtraindo as coordenadas do x e a altura subtraindo as coordenadas do y. E depois ela vai multiplicar a base vezes a altura, que é a largura vezes a altura. Logo após aqui, para calcular a diagonal, vai receber um retângulo e vai retornar o comprimento da diagonal. Então, aqui foi usado o teorema de Pitágoras, calculando a raiz quadrada da soma dos quadrados, da largura e altura. Logo após aqui, o perímetro, que foi pedido também no exercício, vai receber um retângulo e vai retornar para a gente o perímetro. Então, vai somar a largura e a altura e multiplicar isso por 2. E aqui a nossa função principal main, que vai onde o programa aqui ele começa a ser executado, né? Então, eu declarei uma variável que é chamada aqui meu retângulo, do tipo retângulo. E eu li, o programa ele vai ler as coordenadas do ponto superior esquerdo e do inferior direito do retângulo. E aqui foi chamada as funções para calcular a área, o comprimento da diagonal e o perímetro. E por fim, vai exibir os resultados. Então, aqui, explicando melhor, como eu disse, né, eu declarei uma variável meu retângulo do tipo retângulo. Aqui, esse print, ele foi utilizado aqui para pedir que o usuário ele insira as coordenadas do
do retângulo. Esse scanf aqui, ele tá aqui para ler as coordenadas que foi inserida pelo usuário e vai armazenar eles nos pontos do retângulo. Chama funções aqui área, diagonal e perímetro, passando pelo meu retângulo como argumento para calcular aqui os valores que foram solicitados. E usa print para exibir os valores que foram calculados aí da área, do comprimento, da diagonal e do perímetro. O return 0 aqui, para indicar que o programa ele foi executado com sucesso. Um detalhe importante aqui é que essa função scanf, ela tem esse operador aqui, esse é comercial, né? Para passar o endereço das variáveis onde os valores inseridos eles vão ser armazenados. Essa função que eu comentei dessa biblioteca, esse SQRT dessa biblioteca, ele, como eu disse, é usado para calcular a raiz quadrada dessa diagonal aqui. Então, rodando o código aqui, pede para a gente digitar as coordenadas do ponto superior esquerdo. Então, eu vou colocar aqui 2 e 7. E também pede para digitar as coordenadas do ponto inferior direito, 5 e 3. Então, aqui, a área 12, o comprimento da diagonal 5 e o perímetro 14.